Vocês estão vendo esse pastor aqui? Guardem bem o rosto dele. Ele foi preso em flagrante hoje em Segundo esse cara aí, essa notícia está disponível no G1, portanto a Academia de Profetas não é responsável pela notícia em si, apenas vamos comentar o que ele está falando aí. Antes, se inscreva e deixe o seu joinha para nos ajudar. Vocês estão vendo esse pastor aqui? Guardem bem o rosto dele. Ele foi preso em flagrante hoje em Valinhos pela Polícia Federal por consumir e compartilhar conteúdo de pornografia e violência infantil. Como vocês podem ver aqui atrás, esse safado ainda era preletor de eventos para casais, pastor da Assembleia de Deus do Belém. Verdadeiramente isso é repugnante, horrível, absurdo e contrário ao cristianismo em todos os sentidos. Enfim, é abominável e, sendo verdadeira a acusação, ele deve pagar pelo crime que cometeu. Infelizmente existem monstros em todos os setores da sociedade. Vamos continuar ouvindo o homem. Somava mais de 400 mil seguidores nas redes sociais. Vocês podem ver aqui que no YouTube ele tinha um canal de ensino bíblico. É reincidente no assunto. Mais um caso aí de líder religioso que é pego cometendo crimes sexuais e é realocado, mudado de região. Não se pode especular dessa forma, dando a entender que já aconteceu a mesma coisa na mesma instituição religiosa, e, ainda, afirmar que são mantidos em seus cargos e apenas alocados para outra região. Parece que o rapaz aí está aproveitando para fazer acusações infundadas, e, pior, generalizando. Sejamos racionais, pelo amor de Deus, o culpado pelo crime é apenas quem cometeu o crime. Se esse rapaz tem acusações para fazer contra outros pastores ou instituições religiosas, deve procurar a justiça e dar nome aos bois, e não ficar especulando e dando a entender que todo pastor é criminoso, e que toda igreja protege pastores criminosos. E esse tipo de coisa. Esse é mais um daqueles casos que servem para você entender que igreja não é uma nuvenzinha, um pedacinho de uma nuvenzinha no céu. Igreja é uma instituição divina na terra, e esse fato, apesar de abominável, não diminui a igreja de Cristo em nada, pois isso não foi cometido pela igreja, mas por um lobo vestido de cordeiro escondido nela. Um lugar só de gente santa. E que as doutrinas que ensinam que pastores ou líderes de igreja são anjos da igreja, ungidos de Deus, homens de Deus que não podem ser questionados, não podem ser supervisionados e que ninguém pode falar nada contra ou acerca deles, estas doutrinas favorecem esse tipo de abusador e esse tipo de situação que as grandes denominações não têm coragem de enfrentar. Tem razão, na igreja não tem só gente santa de jeito nenhum, na verdade tem gente de todo jeito. E sim, biblicamente o pastor da igreja é o anjo da igreja. É ungido de Deus e homem de Deus trabalhando para Deus, essa é a verdade. O que não é verdade é que todo pastor é um verdadeiro pastor ungido por Deus. Sem contar que, homens ungidos ainda são homens, e podem se corromper, se não vigiar, e se desviar de Deus. E concordo que as instituições religiosas devem observar de perto o comportamento e a conduta de seus líderes e membros, corrigindo e afastando-os de suas funções e cargos, sempre que necessário, e seja quem for. É inaceitável que a instituição religiosa seja cega a respeito de seus próprios líderes e membros. E, apesar de concordar com ele que deve haver supervisão, ele volta a especular dizendo que as grandes denominações não têm coragem de enfrentar. Então eu pergunto, com base em que ele afirma que as grandes denominações não têm coragem de enfrentar esse tipo de coisa, e qual denominação grande não tem tal coragem? Me parece que esse rapaz está aproveitando essa monstruosidade desse pastor assembleiano para desmerecer todas as igrejas e todos os pastores, sendo que esse fato é um fato isolado, que de fato não deveria acontecer, mas aconteceu. Agora colocar todo mundo no mesmo pacote desse jeito é no mínimo irresponsabilidade, e é crueldade contra a multidão de pastores que servem a Deus honestamente. Quando nós vamos amadurecer e fazer com que a igreja evangélica seja a primeira a expurgar esse tipo de pilantra, bandido, criminoso? Outra especulação, com base em que ele está dizendo que a igreja evangélica não está expulsando esse tipo de gente, e de qual igreja ele está falando especificamente, porque existe muita igreja evangélica nesse mundo. Se inscreva nesse canal para nos ajudar.